estão aqui à noite e não vieram de manhã. Essa mensagem é uma continuação da mensagem que foi proferida na parte da manhã, mas ela tem algumas belas aplicações para as nossas vidas. Então vamos abrir aí no texto indicado, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Deus, está aqui a tua palavra. Eu rogo que no nome de Jesus, Senhor, venha aplicá-la nos nossos corações. Deus, que essa palavra salte. Ó Deus, que ela salte, encontre morada no meu coração, morada no coração do meu irmão e da minha irmã. Deus, que nossas mentes agora, ó Deus, não venham se distrair com nada. Deus, que todas as preocupações sejam aquietadas. Ó Deus, e possamos ver com isso as maravilhas de tua lei. Naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. É a minha oração e eu creio no poder da oração. Amém e amém. Irmãos, Sicabode remete a um dos pontos de maior declínio no caminho meritório de Israel, do povo de Israel. Ebenezer traz a esperança da graça, o caminho da graça. Olhar para esse evento que um homem chamado Samuel, um homem que se dispôs a servir ao Senhor, um homem que desde o ventre materno foi oferecido ao Senhor, olhar para ele nessa ação de parar, de fazer um altar, estabelecer aquilo ali como Ebenezer, como uma pedra de ajuda, como o grande sustento dessa nação, é perceber, é ver, é entender, é reconhecer que há esperança para o pior declínio, para a pior desgraça, para a pior situação que possa acontecer em nossas vidas. Icabode surge como uma única opção diante de uma situação. Aquela mãe que lá em 1 Samuel capítulo 14, verso 21, ao receber a notícia da morte do seu marido, da morte do seu cunhado, da morte do seu sogro, do roubo da arca da aliança, ela olha para o rebento e diz: seu nome será Icabode, porque a glória de Deus foi embora de Israel. Seu nome será Icabode, porque essa terra não tem mais a Shekinah de Deus. E o povo de Israel padeceu. Icabode é sim uma possibilidade, como vimos na parte da manhã, uma possibilidade que o pecado traz para as nossas vidas. Então, Icabode acontece quando nós, libertos pela graça do Senhor, nos deixamos de novo nos aprisionarmos pelas garras do pecado. Icabode acontece quando o pecado toma de novo o controle de nossas vidas. Mas existe o Ebenezer. Existe o até aqui nos ajudou o Senhor. Como acontece o Ebenezer? Como que Israel chega a esse momento? Porque a história do capítulo 4 até o capítulo 7, até esse verso, é uma história triste, de humilhação, de injúria, de perseguição. Deus não está mais com o seu povo, e nós vimos como isso é triste. Imagine você acordar e saber que Deus não está mais com você. Imagine você entrar num negócio e saber que Deus não está mais com você. Imagine uma igreja que se reúne para adorar e saber que Deus não está mais ali. Que coisa triste. Não há coisa pior para acontecer na vida de um cristão.
A pior coisa na vida do cristão é saber que Deus não o aprova mais. Então o que acontece do capítulo 4 até esse capítulo é isso. Mas o Ebenezer aconteceu. Samuel viu a graça do Senhor surgindo no meio do seu povo. A esperança surgiu. E essa esperança surgiu por um caminho meritório? Não! Surgiu puramente pela ação do Senhor. Porque mesmo quando eu permaneço infiel, o Senhor permanece fiel. A fidelidade do Senhor nunca vai mudar. Ele vai continuar sendo fiel para todo sempre. Acontece pelo caminho da graça. Pois quando eu não posso mais fazer, Deus vem e intervém. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Olha o que acontece. Olha o que diz. O Icabode chegou. E quando o Icabode chega, não há mais mensagem. Deus para de falar, Deus para de agir. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Naqueles dias, raramente o Senhor se manifestava. Naqueles dias, raramente o Senhor agia. Então a ação do Senhor era uma raridade na época do Icabode. Quando a Shekinah, quando a glória de Deus foi embora do meio do seu povo, a ação do Senhor era uma raridade. Mas basta uma ação do Senhor para a nossa vida mudar. E a graça veio e ela bateu a porta. O Deus que intervém, o Deus que vai lá e retira da lama, o Deus que vai lá e restaura, o Deus que vai lá e transforma, o Deus que muda toda uma sorte, o Deus que pega o humilde e transforma em príncipe. O povo estava mergulhado no pecado. Deus não falava mais na casa de Israel. No santuário de Deus só havia corrupção. Os filhos de Eli só se prostituíam. Eli não ouvia, não conhecia, não sabia mais o que era a palavra do Senhor, a voz do Senhor, não sabia mais o que era o agir do Senhor. Mas Deus, mesmo assim, bateu a porta do seu povo de uma forma maravilhosa, inesperada. O Deus que agora é irreconhecido, porque o povo não conhece mais a Deus, não sabe como ele age. Imagine que coisa triste. Eles sabiam de todas as ações da religião deles, mas eles não sabiam mais como Deus agia, como Deus falava. E Deus vem e fala de uma forma surpreendente. O verso 3 diz, do capítulo 3: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Olha, parecia que tudo ia acabar. Parecia que o povo está... A lâmpada, o candelabro, a ação de Deus, a iluminação do Senhor estava quase apagando, quase findando, quase terminando. E surgiu a voz do Senhor. E surge a voz do Senhor. E nesse momento, Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor o chamou: Samuel, Samuel. O Ebenezer acontece por uma ação do Senhor vinda até nós. E Deus está te chamando. Deus está falando. Deus está falando o seu nome de uma forma inesperada. Ninguém poderia imaginar que Deus falaria no meio daquela corrupção e falaria através de uma criança. E Deus falou.
É a palavra do Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. É o Deus que continua a insistir, continua a falar, olha, eu estou aqui, o melhor caminho é comigo, a proposta é comigo, mas está todo mundo perdido, mas Ele está agindo. Como acontece, o Ebenezer? Como acontece? Acontece quando Deus procura e acha corações sinceros. O Deus que vem, que intervém, o Deus que bate a porta e agora se manifesta, começa a se manifestar através de um menino, é um Deus que, para manifestar o Ebenezer, Ele age através de pessoas sinceras diante dele. Ana, aqui aceita a condição dada por Deus, a sua condição, mas mesmo assim continua a se derramar e a confiar no Senhor. Olhar para 1 Samuel capítulo 7, verso 12, é entender que 1 Samuel capítulo 7, verso 12, é fruto de toda uma ação de Deus no meio de um povo corrupto, perdido e pecador. Todos nós somos frutos de uma grande ação de Deus. E Deus começou a procurar pessoas naquele meio. E a primeira que ele achou foi essa Ana, que foi acusada de ser mulher vadia, filha de Belial, filha de Baal. Mas ela se derrama diante do Senhor. Sendo acusada ou não, ela tem um lugar certo. O lugar certo é aos pés do Senhor. Capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, nós vemos isso. O Ebenezer chega quando Deus procura e acha pessoas com a postura dessa mulher. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando ainda o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou muito na presença do Senhor. Deus não achou no seu santuário alguém que orasse, que buscasse a sua face, mesmo com dores, mesmo com amargura, mesmo com sofrimento, mesmo com humilhação. Essa mulher não deixou de buscar o Senhor. Estava lá, buscando. O Ebenezer acontece quando Deus procura e acha pessoas como Eucana, que cumpre aquilo que prometeu, que cumpre os seus compromissos. Quem é Eucana? É o marido de Ana. E a ação desse homem, ela é uma ação que possibilita sim o Ebenezer, porque ele, de uma forma assim fantástica, ele obedece tudo aquilo que o Senhor põe diante da família dele. O Eucana é um daqueles personagens que nós damos pouca importância para ele, mas em momento nenhum ele questiona a ação do Senhor. Tudo aquilo que vem da parte do Senhor, ele só cumpre, ele só obedece. Capítulo 1, verso 3 diz: todos os anos, certo homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, ele com toda a sua família ia diante de Eli e prestava sacrifícios ao Senhor. Esse homem era Eucana. No verso 23 diz o seguinte sobre Eucana: disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo. Se o Senhor quiser, apenas confie na palavra dele. Se é isso que ele quer, confie. Então ela ficou em casa e criou o filho até ele desmamar. Ana, que pranteava no altar do Senhor, conseguiu o seu filho. E ela chegou para Eucana e disse: olha, esse filho foi um presente de Deus e nós vamos consagrá-lo a Deus. E Eucana titubeou.
E Eucana questionou: é isso que o Senhor quer? É isso que vai ser. O Ebenezer acontece quando nós tomamos essa postura. É isso que Deus quer. Meu irmão, Deus está falando o que Ele quer para a sua vida. E você sabe o que Ele quer. Só que você continua a titubear. Você continua a questionar. Aí não tem como o Ebenezer acontecer. O Ebenezer acontece quando Deus procura e acha corações sinceros, como os de Samuel, o menino que ouvia a voz de Deus. O menino que ouvia a voz de Deus, sensível ao Senhor, sensível ao Senhor. Quando Samuel nasce, nesse mesmo capítulo 1, no verso 5, verso 20, a mãe diz: o nome dele será Samuel, aquele que ouve a Deus. Aquele que ouve a Deus. Numa época onde cada um só queria ouvir a sua voz, onde cada um só queria saber da sua opinião, surge um menino que passa a ouvir a voz de Deus. Aí, meus irmãos, só uma coisa pode acontecer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até que o Senhor nos sustentou. Como acontece? Acontece quando o inimigo de nossas almas acha que venceu. Isso é fantástico, olhar para toda essa história, é perceber que o inimigo, literalmente, ele achou que tinha derrotado e derrotado para sempre o povo de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite: a sua luta é a luta de Deus. A sua peleja é a peleja de Deus. Se você caminha em santidade com o Senhor, a sua luta é a luta de Deus. Não se esqueça disso. Deus mostra o Ebenezer quando ele pega a força do inimigo e faz dessa força e desse poder o fundamento para a sua vitória. Depois de derrotarem, de humilharem, de acabarem com Israel, eles roubam a Arca da Aliança. Os filisteus roubam a Arca da Aliança. E no momento que eles roubam a Arca da Aliança, eles levam essa Arca da Aliança para onde? Para o templo de Dagom. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Depois que os filisteus tomaram a Arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de uma estátua. Quando o povo descia ali, e quando chegou ali no dia seguinte, viu que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles o levantaram e o colocaram de volta, mas ele tornou a cair no outro dia. Deus vai trazer o Ebenezer para a sua vida. E ele vai usar a força do inimigo como fundamento para a sua vitória. Palavra do Senhor, palavra poderosa do Senhor. Quando vocês estavam mortos em pecado, na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou em Cristo cada um de vocês. Ele perdoou cada uma das suas transgressões e cancelou a escrita de dívida. Aquilo que era contrário à nossa justificação, ele removeu tudo isso e pregou na cruz. E tendo despojado todos os poderes de Satanás e toda a sua autoridade, fez dele um espetáculo público. Aquilo que era vitória para Satanás, Deus pegou e transformou na sua derrota. Deus mostra que dele é a luta e é a redenção. Deus mostra que dele é a luta e a redenção.
no verso 6 desse mesmo capítulo, do verso 5 até o verso 8, diz o seguinte: por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no templo não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo e todos os que estavam naquele redor, trazendo uma devastação sobre eles, afligindo cada um, trazendo sobre esses homens grande tormento, grande dor, grande perturbação. Do Senhor é a luta. O Israel, que perde a batalha com mais de 50.000 homens, começa a ganhar a batalha sem um homem sequer, só pelo poder da oração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus faz os nossos inimigos se curvarem. Quando o Ebenezer acontece? Quando Deus faz os nossos inimigos se curvarem. Capítulo 6 agora, do verso 1 até o verso 3. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que devemos fazer? Como vamos mandá-la de volta? E eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus a Israel, se vocês mandarem ela de volta, envie também uma oferta pela culpa, e então vocês serão curados e saberão que os seus pecados foram perdoados. E os filisteus perguntaram: o que ofereceremos? O que ofertaremos? Aqueles que roubaram, aqueles que humilharam, aqueles que perseguiram, agora eles se curvam diante do poder de Deus. Quem recuperou a arca foi o exército de Israel? Não. Foi o Senhor dos exércitos. E quem devolveu a arca? O inimigo que a roubou. O inimigo que atirou. O inimigo. Quando o Ebenezer acontece? Quando o sobrenatural de Deus é demonstrado. Nesse mesmo capítulo, do verso 7 ao verso 12, mostram a reunião dos filisteus. E eles afirmaram: nós não podemos mais tocar nessa arca, nós não podemos mais ter contato com ela. E como vamos saber que é o Senhor quem está fazendo tudo isso? E o sacerdote deles disse: ponham a arca numa carroça e deixem os animais prosseguirem. E a palavra do Senhor, a partir do verso 9, diz que os bois seguiram sem olhar para a esquerda e nem para a direita, e chegaram à casa de Israel, sem ninguém conduzir a boiada. Sem ninguém conduzir a boiada. A arca foi entregue. E não só foi entregue, como eles receberam uma dupla oferta pela humilhação que eles passaram. Sabe o que é isso, meus irmãos? É benéfico. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o que eu quero com isso? O que eu quero mostrar nessa noite para você? O que eu quero partilhar com os irmãos? O meu desejo é mostrar para vocês que Ebenezer é um avivamento do Senhor. É um avivamento do Senhor. Tudo isso foi preâmbulo para mostrar que um avivamento aconteceu no meio desse povo, para mostrar que Deus mudou a sorte desse povo quando esse povo entendeu que eles precisavam mais do Senhor. Avivamento é algo profundo. Avivamento não é algo para ser demonstrado só no exterior. Avivamento não é algo para ser tocado como uma trombeta. Avivamento é algo que acontece dentro da gente, que traz um quebrantamento, que nos leva a um caminho de seriedade, que nos leva a um caminho de sinceridade. Não é rasgar roupas, não é gritar, não é fazer A nem B.
Avivamento é se quebrantar diante do Senhor. Isso é avivamento do Senhor. E o que aconteceu com esse povo, o Ebenezer aqui, é um avivamento. Aconteceu um avivamento na época desse menino chamado Samuel. Isso pode acontecer hoje na sua vida, na sua casa, no seu grupo pequeno. Basta você entender e basta você compreender que isso tudo vai começar a partir de você. Quando perguntaram certa vez ao pastor Moody qual era o maior obstáculo para um avivamento, a resposta dele foi fantástica. Ele falou: o maior obstáculo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Você quer que o avivamento comece? Mude a sua vida e leve as coisas do Senhor a sério. Surge um homem, filho de uma mãe comprometida, filho de um pai comprometido, que vem de um lar com um compromisso com o Senhor. O resultado disso, avivamento. Esse homem é o profeta Samuel, que chega e traz para o povo algo nunca experimentado até esses dias. Quando Samuel assume a diretriz espiritual do povo de Deus, eles redescobrem, eles resgatam as verdades de uma caminhada com Deus. Eles redescobrem a primeira verdade, a verdade que iria dar alicerce para eles. Porque o que é Ebenezer? Ebenezer é o nome de uma cidade. Ebenezer é o nome de um lugar, que significava simplesmente pedra de apoio, pedra forte. E no dia que Samuel viu a vitória e a mão do Senhor, ele disse: pedra de apoio e pedra forte é o Senhor. Ebenezer é o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. A primeira coisa que a ação de Samuel resgatou no meio do povo foi a santidade do Senhor. A primeira coisa. No capítulo 6, verso 19, acontece algo surpreendente. Até o capítulo 7, verso 1, diz o seguinte: o Senhor, contudo, feriu alguns homens em Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença de um Deus santo? Quem pode? A quem enviaremos essa arca? Para onde a mandaremos? Então enviaram mensageiros ao povo de Quirim Jadim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem para vocês. Os homens de Quiriam Jadim vieram e levaram a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadad, na colina, e o consagraram um dos seus filhos, para que ele guardasse e protegesse a arca. Duas coisas foram resgatadas aqui. Primeiro, que a santidade do Senhor exige pessoas santas. A arca chegou no meio do povo, foi devolvida pelo Senhor. Os filisteus devolveram de uma forma milagrosa. E a primeira ação de um grupo com mãos sujas foi olhar para dentro da arca e profanar a arca. E Deus elimina 70. Avivamento é para quem leva as coisas do Senhor a sério. Você quer experimentar avivamento? Comece a levar as coisas do Senhor a sério. Não brincar com as coisas do Senhor.
Eu sei porque você não quer aceitar Cristo como Senhor e Salvador. É porque você não quer levar o cristianismo com seriedade. E eu sei porque você não toma um compromisso maior na seara do Senhor. É porque você não leva a Deus a sério. Agora eu quero te falar uma coisa: se você não leva a Deus a sério, você não vai ver a santidade do Senhor. E a outra coisa é para aqueles que se preparam. É para aqueles que se preparam. Na casa de Abinadab, eles preparam um homem. Santificam um homem. Um homem entra em processo de santidade para tocar, para guardar, para proteger, para cuidar da arca do Senhor. Então a primeira coisa que foi resgatada nesse avivamento que Samuel trouxe para esse povo foi a santidade do Senhor. Nós servimos a um Deus que é santo. Se Ele é santo, devemos ser santos. A segunda coisa foi oração. Nós não vemos nenhum texto falando da oração de Eli, da oração dos seus filhos, mas nós vemos a oração de Ana. E a partir da oração de Ana, Samuel aprende a orar. E a partir da prática de oração de Samuel, o povo aprende a orar. Olha o que diz agora no capítulo 7, verso 2. Olha, leiam, que coisa fantástica, maravilhosa. A arca permaneceu ali por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, com lamentos, com piedade. A oração voltou para o lugar certo. E o lugar certo da oração é no meio do seu povo. Onde está o povo de Deus tem que ter prática de oração. Onde o povo de Deus se reúne tem que haver oração. Nós não podemos nos reunir como povo de Deus e deixar de orar. As nossas comemorações de aniversário, os nossos momentos hoje de festividade não tem mais isso. Nos reunimos na pizzaria A, na pizzaria B, fazemos isso, fazemos aquilo, postamos lá no Facebook, postamos no Twitter, mas não paramos nem mais para orar. Se o povo de Deus está debaixo da Shekinah de Deus, tem que haver oração. Tem que ter oração. O avivamento chegou quando o povo começou a orar. A terceira coisa que Samuel resgatou foi o caminho da intercessão. Capítulo 7, verso 5. Samuel prosseguiu e disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Meus irmãos, a primeira batalha, a primeira guerra, eles perderam 34 homens, mas eles foram sem a cobertura espiritual. Na segunda batalha, na segunda guerra, agora a intercessão voltou. E quando o povo de Deus se reúne para interceder, meus irmãos, não há porta de inferno que resista. As portas do inferno caem mesmo. Reúna os seus amigos para intercederem. Que tenhamos grupos de intercessão. Se nós formos afrontados por qualquer coisa que seja, se você está sendo afrontado no trabalho, se você está sendo afrontado no lugar onde você mora, reúna um grupo de intercessão e você vai ver todas as muralhas caindo. O cristianismo derrubou o Império de Roma sem levantar uma espada. Só com intercessão. Só com intercessão. Só com intercessão. Não deixe interceder.
Samuel resgatou isso. E quando isso é resgatado, o Ebenezer vem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel resgatou a confissão de pecado e a piedade. Verso 6. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água dali e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou Israel como juiz. A confissão de pecado voltou. Se nem como alerta do pecado os filhos de Eli e o próprio Eli conseguiam confessar o pecado, agora com a Shekinah de Deus de volta no lugar devido, o povo vai lá e começa a confessar: pecamos. Samuel, pecamos. Fizemos aquilo que desagradava o Senhor. É verdade. Você quer experimentar avivamento? Comece a confessar. Confessar seus pecados para Deus. Oração de confissão. Começar a confessar. Nós fomos desafiados nessa manhã. Ore a Deus. Ore a Deus e peça a Deus uma pessoa santa. Uma pessoa para que você possa confessar. Uma pessoa que você possa conversar. Uma pessoa que você possa partilhar os seus pecados e as suas lutas. Para que haja cura. Aí vem avivamento. Sabe por quê? Porque pecado confessado é pecado justificado. É culpa justificada. Não há mais legalidade para acusação do diabo. Porque quando ele vier, podemos falar: é verdade, mas põe aí Cristo, me perdoa e me purifica de todos os meus pecados. Quando isso acontece, meus irmãos, vem o avivamento. E só há um caminho. O caminho é a conversão. Esse povo se converte. Esse povo é transformado. Verso 4 diz: assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto ao único Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos. Conversão. Conversão não é adesão, é conversão, é mudança de vida. O que rouba não vai roubar mais. O que mente não vai mentir mais. O que engana não vai enganar mais. Vai deixar a vida pecaminosa toda para trás. Isso se chama avivamento. O Samuel, que pega uma pedra em Mispá, que olha para toda aquela situação, que olha para a Shekinah de Deus, que começa a fazer uma retrospectiva de toda a sua caminhada. Ele simplesmente, meus irmãos, viu a pior época espiritual da época dos juízes. O pior declínio. E agora ele vê a presença de Deus trazendo de novo a prática da santidade, a prática da oração, a prática da intercessão, a prática da confissão e da piedade, a prática da conversão. Ele vê tudo isso acontecendo. Isso é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar e vamos ter razão no falar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando voltarmos a de novo levar as coisas santas do Senhor a sério, praticarmos a oração, caminharmos na intercessão, agirmos com confissão e piedade. Quando isso tudo acontecer, nós deixaremos de ter adesão ao cristianismo e passaremos a ter
conversões. Conversões. Que Deus nos ajude. Que Deus te ajude. Eu quero te desafiar essa semana a você se trancar no seu quarto secreto. Comece a buscar o Senhor. Comece a desejar o Senhor. A falar: Senhor, eu não sei, mas eu vi que um homem viveu uma época triste, e depois ele desfrutou de algo que só o Senhor pode fazer. Isso é possível, porque isso está acontecendo hoje. Num dos maiores centros, meus irmãos, de perseguição do cristianismo, África do Norte, Marrocos. Hoje é um dos maiores centros de perseguição do cristianismo. Marrocos. As mulheres cristãs são violentadas na frente dos seus filhos. Hoje no Marrocos nós temos igrejas cristãs com 15 mil membros. Gente que vai para o culto, que sabe que quando sair do culto pode não chegar em casa, mas mesmo assim eles estão indo adorar a Deus. Nós temos hoje o filho de um dos fundadores do Hamas falando: eu descobri o que é amor, e só existe um amor, é Cristo Jesus. Nós estamos vendo e estão acontecendo coisas que só o Santo Espírito de Deus pode fazer. E isso pode acontecer na sua vida, na sua casa. Eu quero te desafiar a buscar a Deus com seriedade, a levar as coisas de Deus com seriedade, a entender que Deus é santo, a encarar de fato essa conversão. Falar: é isso que eu quero. O que eu quero é ser cristão. É isso mesmo que eu quero para a minha vida. Deus venha sobre mim. E eu quero te falar uma coisa: Deus vai vir. Deus vai vir. E você não vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Porque aquele que trilha o caminho da santidade não se surpreende com aquilo que Deus faz. Porque ele sabe o que Deus pode fazer. Se você quer isso, fique em pé. Eu quero orar por você. Você quer experimentar o Ebenezer? Falar: Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Fique em pé. É isso que você quer? Deus, eu quero isso. Quero isso para minha casa. Quero isso para o meu filho, para minha filha. Deus, eu quero isso para minha igreja. Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero orar por você. Temos aqui uma igreja que está falando: eu quero isso. Deus vai vir. Eu creio que Deus, na palavra do nosso pastor, Deus pode transformar a noivinha, a princesinha, a rainha da vida, na noiva do Cordeiro. Deus pode transformar esse bairro. Deus pode transformar esse bairro. E eu quero falar que isso não é macro, não. Isso começa no micro. Começa com cada um aqui, aceitando isso. Desenterre o seu talento. Ponha ele nas mãos do Senhor. E diga: Deus, eu quero isso. Eu quero a tua Shekinah, eu quero a tua glória. Eu quero experimentar isso. Eu quero fazer sim o meu altar e falar: até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, a grande rocha, a rocha sustentadora é o Senhor Jeová. É o Deus Todo-Poderoso. Deus, está uma igreja que está pedindo isso. Ó Deus, está um povo, ó Deus, que rejeita o Icabode. Nós rejeitamos o Icabode, ó Deus. Não é isso que queremos para as nossas vidas. Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. Ó Deus, o que eu quero é a tua Shekinah, é a tua glória, é a tua presença.
Deus, o que eu quero, ó Deus, é sentir a alegria da salvação. Deus, está aí um povo falando, ó Deus, e rogando, ó Deus, desejando sentir a alegria da salvação. Ó Deus, porque uma vez, ó Deus, que nós venhamos sentir isso plenamente, ó Deus, não há depressão que possa nos dominar, não há medo que possa nos aprisionar, ó Deus, não há inimigo que possa nos derrotar. Deus, eu creio que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E Deus, como povo do Senhor, nós estamos falando, Deus, nós queremos firmar um compromisso com a santidade. Como igreja do Senhor, nós queremos firmar um compromisso com a oração. Como igreja do Senhor, nós queremos, ó Deus, firmar um compromisso com a confissão. Deus, não haverá mais pecado escondido em nossas vidas. Nós o confessaremos. Ó Deus, nós partilharemos isso e Satanás não acusará mais o teu filho e a tua filha. Deus, o que nós queremos, ó Deus, é comunhão com o Senhor. É isso que essa igreja deseja. Que essa semana, ó Deus, seja uma semana de comunhão. Que esse ano seja um ano de transformação. Nós daremos mais, faremos mais, desejaremos mais, porque nós temos um Deus que tem mais para nos dar. E é isso que queremos. Faça isso. Deus, que desse púlpito, ó Deus, todos que aqui chegarem, ó Deus, ministrem a tua palavra. Deus, unge o nosso pastor no nome de Jesus. Deus, que ele tenha palavras vindas do céu, do teu coração. Deus, cada um dessa igreja que seja mesmo missionário, ó Deus, o enviado pelo teu Santo Espírito. Deus, não faltará recursos, não faltará unção, ó Deus, porque o Senhor está nesse lugar. É isso que queremos. Todos estão aqui de pé e assumem esse compromisso. Desejamos isso no nome de Jesus. Amém. Faça uma oração silenciosa. Que Deus te abençoe. Você tem uma semana abençoada. Vá até a cantina, não se esqueça disso. Mas faça agora uma oração silenciosa. Porque o meu desejo é que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você. E que o poder de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus. Com todos aqueles que você ama. E com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Hoje e para todo sempre. Amém e amém. Slow